Hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre 3 livros infanto-juvenis de autoras portuguesas. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e a aproveitar o tempo de sol. Eu agora em abril tinha como missão ler aqui montes de infanto-juvenis que me tinham emprestado, que tinham chegado cá a casa, uns que eu comprei, outros que me emprestaram, e então hoje venho trazer a opinião de 3 deles, de autoras portuguesas, lançamentos recentes, e 2 das autoras eu nunca tinha lido nada delas, portanto foi a minha estreia. Estou a usar a leitura destes livros também para participar no Desafio da Tita, que este ano é um quadro tipo bingo, e é daquelas coisas, todos os anos começo com aquela ideia de vou ler mais autores portugueses e depois tenho tanta coisa que quero ler que quando dou conta ando a ler poucos autores portugueses e não pode ser, e estou a corrigir isso e estes vou contar para algumas das categorias. Então, vou-vos falar por a ordem que eu li. O primeiro que eu li foi este aqui, o Do Secum Bele Bele Ba e o Colar da Afeição. E este livro é de Margarida Teixeira Lucas e foi ilustrado por Sara Oliveira. E nós podemos logo ver que tem assim este toque de África. Estes livros são todos da editora 30 por uma linha e este em particular é uma história que é muito fácil de ler com crianças mais pequenas. Mesmo sendo um livro assim em capa dura e assim maiorzinho, ele não tem assim tanto texto e é uma história muito fácil de acompanhar e conta aqui a nossa história deste menino que é o do Secum Bele Bele Ba, que eu no início não conseguia pronunciar, mas de tantas vezes ler o nome dele, isto acaba por entrar, a gente começa a pronunciar sozinhos. E ele nasceu muito fragilzinho, era considerado muito pequeno, e é uma história precisamente para mostrar que mesmo os mais pequenos e aqueles que parecem mais frágeis conseguem ter tanto ou mais valor que os outros. Então temos aqui a aventura dele e é uma história muito fácil de se ler, que eu li num instante e li até com a Sofia, porque ele tem muito vermelho e ela gosta muito de olhar para as cores. É um livro que se lê muito facilmente, podem ler facilmente com crianças mais novas, vão perceber a mensagem, e é uma autora que eu não conhecia. De seguida eu li A Ovelhinha Perdida, ou então Ba Goes Missing. Este livro é da Teresa Dangerfield e as ilustrações são de Paulo Henriques. As ilustrações são muito fofinhas. Esta é uma autora também portuguesa e o livro é bilingue. Aqui a nossa autora optou por fazer os 2 textos, então nós temos assim, portanto, português e depois em inglês a mesma história. É um livro que a história é muito fácil de seguir, dá para ler com crianças mais pequeninas, mas para crianças mais crescidas que até estejam a treinar o inglês pode ser uma boa opção, porque tem esta versão do bilingue e nós conseguimos perfeitamente acompanhar as 2 coisas. E eu sei que na altura em que andava a estudar inglês tinha alguns livros assim bilingue, e este pode ser uma opção, e de uma autora portuguesa. E esta é a história de uma ovelhinha de peluche, de uma menina. A menina está a brincar e de repente começa a chover e ela foge com a mãe e com a avó e quando dão conta, a ovelhinha desapareceu. Esta ovelhinha chamada Ba, precisamente, é em português B-A com acento e em inglês Ba do som da ovelha. Então, esta é uma história que eu recomendaria a todas as crianças que costumam perder os brinquedos, por exemplo, ou que não sabem o que aconteceu ao brinquedo que perderam, ou o que é que lhe poderá ter acontecido. E nós aqui temos a história de toda a gente que se cruza com este peluche e o que é que lhe acontece. Gostei muito, é uma história muito divertida, muito fácil de acompanhar e lá está, tem bastante texto, mas é uma história que se lê facilmente com crianças mais jovens e que irão perceber certamente a história, e se os vossos filhos são daqueles que costumam perder os brinquedos, este é um que eu recomendaria. E por fim, este foi-me enviado por surpresa, eu não sabia, que é da Lucinda Cunha, é Os Pássaros de Papel. Este livro foi ilustrado por Rui Castro e as ilustrações são giríssimas. E esta é a história de Satoru, que é um menino que vive no Japão. Obviamente que eu não precisei de ler mais nada da sinopse para ficar imediatamente intrigada. As ilustrações são lindas, que coisa mais fofa. Fofo. Então nós temos mesmo a história do Satoru, olhem aqui as páginas de fim, lindo, que vive com a bisavó, que é a senhora mais velha da região, que aqui está, e vive com ela no Japão, e temos aqui estas referências todas aos kimonos e aos origamis que o menino começa a fazer, e um dia ele entra na floresta ali perto, que é a Floresta dos Murmúrios, e perde-se. E é uma floresta onde ninguém entra porque há ali um mistério por trás e nós vemos-lo aqui confrontado com
com esse mistério e perdido e naquele desespero de será que consigo voltar a casa. É uma história que me surpreendeu bastante, acho que foi por um rumo que eu não estava à espera, mas ao mesmo tempo acho que captou muito bem aquela essência do japonês de... não direi fantasia, mas realismo mágico, acho que é mais isso, captou isso muito, muito bem, e para todas as crianças que gostam do Japão, que são fãs de anime, esta poderá ser uma leitura infantil-juvenil muito, muito interessante. É para crianças um bocadinho mais crescidas, tem mais texto e obviamente que tem texto sei lá, estes termos japoneses todos, acho que se calhar é uma história que para crianças um bocadinho mais velhas, se calhar diria eu 10 anos, acho que fará um bocadinho mais de sentido, mas as ilustrações são deliciosas e a história capta mesmo este espírito japonês. A Lucinda tem outros livros publicados que eu já li e se quiserem saber mais eu tenho a opinião deles aqui no canal. E aproveito mais uma vez para agradecer à Lucinda o envio do exemplar, é uma novidade que saiu agora em fevereiro. E é isso, pessoal, deixo aqui a minha recomendação de 3 livros de 3 autoras portuguesas. Ler os nossos é super importante e vou-vos dizer uma coisa, eu acho que vejo mais gente a pegar em autores nacionais já em livros para adultos do que para livros infantis. E livros infantis, as editoras ainda apostam muito no internacional, muitas vezes são álbuns e vêm até mais com ilustrações e, por que não, autores e ilustradores portugueses para oferecerem aos vossos filhos, para darem a ler, para darem a conhecer. Portanto, digam-me em baixo se já conheciam algum destes autores, se ficaram curiosos com alguma das histórias, que livros é que andam a ler, partilhem tudo comigo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!